Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades, espero que vocês tenham tido boas férias, embora foram atípicas, né? Diferentes, mas o importante é ter saúde e logo nós vamos estar juntos se Deus quiser. Pessoal, antes das férias, eu tinha deixado com vocês uma atividade a respeito do sistema circulatório, certo? Então nós tínhamos aprendido que a função do sistema circulatório é transportar tanto os gases respiratórios, que são o oxigênio e o gás carbônico, né? Como também levar as substâncias, os nutrientes. Então, quando a gente se alimenta, esse alimento é digerido e pelo sangue ele é distribuído pelas células. O sistema circulatório ele tem 3 componentes importantes, então, para ele estar funcionando. É o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Então, o sangue ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, onde estão mergulhadas 3 componentes importantíssimos. Os leucócitos, que são as nossas células de defesa, as hemácias, que são as nossas células que transportam os gases respiratórios, e as plaquetas, que coagulam o sangue quando a gente tem qualquer sangramento. Os vasos sanguíneos, eles têm 3 tipos diferentes. Eles têm as artérias, que são as mais espessas, as mais grossas, e elas são as saídas do coração. Então, quando o sangue está saindo do coração, ele sai pelas artérias. As veias, elas são menos espessas que as artérias, quer dizer, elas são um pouquinho mais finas que as artérias, e o sangue chega ao coração por elas, tá? Os capilares são veinhas fininhas como fios de cabelo, e eles levam o sangue para toda a parte do corpo, para a parte de extremidades mais finas, pele, sempre, tudo. Então, a gente tem capilares para o corpo todo. E, por último, o coração, que é o que nós vamos estar vendo hoje, tá? As questões que eu tinha passado antes, eu deixei a correção também para vocês estarem conferindo, tá bom? Vocês vão encontrar esse desenho aqui na apostila e também no material que eu mandei para vocês, tá? Então, vocês vão vendo aqui o coração, como funciona a circulação dele. Então, para a gente estar podendo entender isso, eu fiz um esquema aqui meio diferente. Vocês sabem que eu não sei desenhar, né? Mas vamos fazer de conta que está tudo lindo aí. Olha, então este é o coração. Pelo menos nós vamos fazer de conta que seja. Então, o coração é dividido em 4 câmaras importantes, tá? As 2 de cima a gente chama átrio, as 2 de baixo, ventrículo. Ventrículo, não é ventríloco não, tá, gente? Então, olha, os átrios são as câmaras as de cima, os ventrículos as de baixo. Se você imaginar uma pessoa de frente para você, ou você se olhando no espelho, é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui no coração. Então, aqui seria o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Como nós tínhamos visto anteriormente, o sangue sempre chega ao coração pelas veias. Então, olha, perceba que aqui chama-se veia cava. Veias cavas, essa é inferior, essa é superior, e as veias pulmonares. Então, quando você olha para o coração, o sangue sempre chega nele por cima. E embaixo do coração estão as artérias, olha, a artéria pulmonar e a artéria aorta, as que saem dos ventrículos aqui. Então, você conclui que a gente já tinha visto, as artérias é por onde o sangue sai. Então, a gente já sabe que ele vai entrar por aqui e sair por aqui. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Tudo bem? Aqui a gente tem, entre o átrio e o ventrículo, a gente tem uma válvula que chama válvula tricúspide, tá? Por que tricúspide? Gente, tricúspide porque ela tem 3 portinhas. Então, elas abrem e fecham, desse jeito. Do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem a válvula bicúspide ou mitral. Por que bicúspide? Porque ela tem apenas 2 portinhas que abrem e fecham, certo? Tudo bem? Olha, quando a gente começa a falar de circulação, e é importante entender, muito importante entender isso, eu quero que vocês entendam que quando
um lado do coração está bombeando, o outro está enchendo. Então, quando um lado vai bombear para um lugar, o outro vai estar enchendo de sangue. Então, a gente tem o coração, vamos imaginar a parte esquerda e a parte direita, ele sempre está bombeando. Deve ter ficado engraçadíssimo isso no vídeo, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, olha, vamos começar o esquema de circulação, tá bom? Então, vamos imaginar que todo o sangue que circulou pelo corpo, já foi distribuído pelas células, ele está cheio de gás carbônico, foi distribuído oxigênio e foi recolhido gás carbônico pelas hemácias, nossas células do sangue. Esse gás carbônico, então, pelas hemácias, ele vai retornar aqui até as veias cavas. Observe que veias cavas tem a inferior e a superior. Por quê? A superior é da parte superior do corpo, dos membros superiores, da cabeça. A veia cava inferior traz o sangue que está retornando das pernas, dos membros inferiores, tá bom? Então, a gente divide a veia cava superior traz da parte de cima do corpo, a veia cava inferior da parte de baixo, da parte inferior do corpo, tá? Esse sangue, então, cheio de gás carbônico, ele vai entrar por essas veias aqui, vai passar para o átrio. Do átrio, a válvula tricúspide bombeia para o ventrículo. E o ventrículo tem uma artéria muito importante, que quando bombeia, como que é o nome dela? Pulmonar. Adivinha para onde ela leva? Para os pulmões. Então, esse sangue, cheio de gás carbônico, vai trocar esse gás carbônico por oxigênio. Então, ocorre essa hematose, essa troca, que a gente já tinha visto que era hematose, certo? Então, eu vou estar passando uma caneta mais escura aqui para ver se fica melhor, para a gente estar entendendo bem por onde o sangue está circulando. Ficou melhor, né? Eu acho que ficou bom. Espera só um pouquinho aí, gente. Minha caneta caiu no chão. Pronto, voltei. Olha, então nos pulmões, depois que ocorre a hematose, a troca do gás carbônico pelo oxigênio, esse sangue rico em O2, em oxigênio, ele vai para o outro lado do coração, o lado esquerdo, e ele vai entrar pelas veias pulmonares. Por que chama as veias pulmonares? Porque veio da onde? Dos pulmões, certo? Então, ele entra. Por que nós temos duas veias pulmonares? Porque um vai trazer do pulmão direito, o outro vai trazer do pulmão esquerdo, tá? Então, essas veias pulmonares recebem esse sangue oxigenado, rico em oxigênio, e aí vai passar do átrio para o ventrículo, e do ventrículo esquerdo ele vai para a maior artéria do corpo, que é a artéria aorta. E essa artéria aorta leva para onde? Para todos os nossos tecidos do corpo, para o nosso organismo inteiro. Então, vamos dar uma revisada nisso que eu acabei de dizer para vocês. Então, vocês têm que entender que o lado direito do coração e o lado esquerdo não tem comunicação. O sangue com oxigênio e o sangue com gás carbônico não se misturam. Esse sangue com oxigênio, ele é chamado de sangue arterial. E esse sangue cheio de gás carbônico, ele é chamado de sangue venoso, certo? Então, o sangue venoso é aquele que está carregando o gás carbônico e o sangue arterial é aquele que está carregando oxigênio. Então, eles não podem se misturar. Então, não há comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, vamos começar dali onde a gente tinha visto. Quando este sangue, que já fez a troca no organismo, está carregando gás carbônico, ele vem até o lado direito do coração, é recebido pelas veias cavas, superior e inferior,
passa pelo átrio, para o ventrículo, do ventrículo passa pela artéria pulmonar, porque vai para o pulmão, para fazer hematose. Depois de feita a hematose, esse sangue passa a carregar oxigênio, por isso passa a se chamar arterial, e vai até o outro lado do coração, o lado esquerdo, e é recebido pelas veias pulmonares, porque acabou de vir do pulmão. Passa do átrio para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, e a artéria aorta maior que existe, manda para o corpo todo, certo? Qual é a diferença e o que a gente precisa saber além disso? A grande circulação é a circulação que está acontecendo entre o coração e o organismo. Aqui a gente chama ela de grande circulação. E pequena circulação é a circulação que acontece entre o coração e os pulmões, porque ela tem um caminho menor para percorrer, então ela é chamada de pequena circulação. Eu acho que com esse desenho a gente consegue entender melhor este aqui, certo? Porque aí a gente passa a olhar o coração aqui, olha, tá? Então você consegue entender com essas setinhas para onde ele está indo, da onde ele vem vindo. Quando você vê aqui os capilares, e é o mesmo desenho que você vai ver na apostila, tá? Que é esse desenho aqui, tá bom? Para ajudar vocês a completarem aí, lendo aí. Essas partes que vocês estão vendo aqui na bolinha é o trajeto do sangue. Então, se você começar a ver aqui do ventrículo direito, é por onde ele vai percorrendo, tá vendo? Tudo bem? Uma outra coisa importante, além do que a gente já falou, é o retorno venoso. Então, a gente tem que ter um retorno lá de baixo para cima, uma outra bomba, como o coração. É lógico que não é igual, mas a gente tem esse retorno venoso na panturrilha. Então, no meio, a panturrilha, ela serve, quando a gente está andando, ela serve como uma bomba. Ela tem uma válvula que ela é estimulada quando a gente vai caminhando e o sangue é empurrado para cima. Então, é isso que vocês estão vendo nesse outro exercício aqui, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês tentem fazer as atividades, leiam com atenção e anotem todas as dúvidas, que logo nós vamos estar tendo as nossas lives, aí a gente vai tirando as dúvidas que vocês tiverem, mas vocês podem de ir anotando no fórum de dúvidas, vai perguntando para mim, tá bom? Quero que vocês fiquem com Deus. Eu espero que vocês consigam entender, que eu tenha explicado um pouquinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem aprender. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até mais.